Olá, eu sou Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o De Poa, uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O De Poa é um podcast de debates que discute temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. E no programa desta semana eu tenho o prazer de receber um velho conhecido do Sul 21, o professor Luciano Fedozzi, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do Observatório das Metrópoles. Professor Luciano, professor Fedozzi, muito obrigado por receber o nosso convite aqui para participar do podcast de Poa e conversar um pouquinho sobre a nossa cidade de Porto Alegre. Da mesma forma, Luiz, é muito prazer estar aqui, né? Continuando aí discussões que a gente tem feito sobre os rumos de Porto Alegre, né? Com o Sul 21 prestando um grande serviço, uma grande contribuição, digamos assim, para a opinião pública da cidade. Professor, eu vou começar falando contigo sobre a questão do Cais Mauá, mas primeiro, né, como a gente faz sempre com os nossos convidados, né, queria começar ouvindo um pouquinho de como é que é a tua relação com a cidade de Porto Alegre. Não sei se tu nasceu aqui, quando é que tu veio para cá, como é que tu te enxerga na nossa Porto Alegre? Eu adotei, digamos assim, Porto Alegre. Porto Alegre me adotou com 22 anos, né? Eu sou do interior do estado, minha família toda ali de Caxias do Sul, onde eu fiz a faculdade e tal, e logo após a minha formação eu migrei para Porto Alegre, enfim, buscando, né, melhor inserção profissional e também no momento ali, início dos anos 80, né, um momento muito, muito importante para o Brasil, porque estava iniciando um processo de transição à democracia. Eu já tinha um vínculo assim, de ativismo desde o movimento estudantil lá na Universidade de Caxias do Sul. Então foi nesse início dos anos 80, ali, 1982 precisamente, que eu vim para Porto Alegre, e desde lá me identifiquei muito com a cidade, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das suas contradições também, né, que são muito maiores, digamos assim. Mas é isso, já estou aqui há cerca de 40 anos, digamos assim. Quando é que começou o teu trabalho no Observatório das Metrópoles? Isso foi já posterior, né? O Observatório das Metrópoles tem 25 anos no Brasil. É uma rede nacional de pesquisadores, multidisciplinar, são professores, pesquisadores, pós-graduandos, graduandos, né? Enfim, em geral, de vários cursos, de várias formação disciplinar nas universidades que existe há 25 anos no Brasil. Então, a minha adesão como pesquisador, no caso do núcleo de Porto Alegre, que é da região metropolitana, melhor dizendo assim, né? Nós pesquisamos a questão urbana metropolitana, mas foi ali meados da década de 90, por aí eu passei a fazer parte do Observatório das Metrópoles e depois de uns 5 anos eu passei também a coordenar o núcleo aqui, né? A gente tenta fazer um rodízio, digamos assim, mas é mais ou menos isso, assim, uma trajetória de cerca de 15 anos por aí, mais ou menos, né? O professor Luciano Fedozzi, né, falando do Cais Mauá, né, ele integra um movimento social, acadêmico, né, que vem sendo desenvolvido na cidade nos últimos anos, que está por trás do projeto Cais Mauá Cultural, né, que era um projeto alternativo apresentado em parceria com o coletivo Cais Mauá Cultural e o projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aborda o tema do Cais Mauá, né, e tem motivado essa discussão da revitalização do Cais Mauá, especialmente depois do rompimento do contrato entre o governo do estado e a vencedora da licitação anterior, né, aquele problema que nunca saiu do papel, né, enfim, a concessionária nunca teve condições de fazer o projeto anterior da revitalização do cais, e aí, quando teve uma oportunidade de se discutir, né, esse processo atual de concessão do cais, né, esse conjunto, né, de entidades e de professores da Universidade Federal desenvolveram um projeto do Cais Mauá Cultural, enfim, que seria uma alternativa, apresentaram para o governo do estado, enfim, participaram das discussões desse processo atual, que foi apresentado na semana passada pelo governo do estado, né, uma revisão, né, um novo edital
para conceder o Cais Mauá no segundo semestre desse ano, provavelmente em dezembro, a realização do leilão. Vai ser o segundo leilão desse atual modelo, né, de concessão organizado, produzido pelo governo do Eduardo Leite. O primeiro, realizado em dezembro do ano passado, não teve interessados, né? Então, tracei esse panorama, né? Enfim, a história é bastante confusa, né? Eu tracei um pouco aqui. Longa e confusa. Longa e confusa, né? Tentei dar uma resumida aqui, mas vamos por partes, então, né, professor? Queria saber como é que tu vê esse momento no processo de concessão do Cais Mauá, como é que os coletivos e os professores receberam o segundo edital, né, esse novo edital para concessão do cais. Como a gente está conversando, um processo longo e complexo e permeado aí de contradições. Mas, enfim, depois do final do ano passado, onde houve um processo vazio de licitação, né, não houve interessados, nós, por meio do projeto de extensão da URGS, que reúne ali 3 departamentos e programas de pós-graduação, né? Sociologia, Arquitetura, Urbanismo e Administração, juntamente com o coletivo Cais Cultural, né? Que reúne a sociedade civil, o pessoal aí da cultura, de várias atividades culturais, de várias práticas culturais. Nós prosseguimos analisando e, ao mesmo tempo, buscando uma negociação, uma interação com o governo do Estado, seguindo, digamos, aquela luta longa que iniciou lá no início de 2010, mais ou menos, inclusive, né, de certa maneira, mostrando os prejuízos para a cidade, do ponto de vista público, com aquela licitação que acabou mostrando, digamos assim, a sua fragilidade e o seu caráter, eu diria, de certa maneira, danoso para a cidade, né? Então, a partir daí, a gente buscou, digamos, sempre defendendo, digamos assim, a importância, né, desse processo, entre aspas, de revitalização do cais, esses 3,5 km, né? Pedaço da orla no centro de Porto Alegre, muito importante, mais de 180 mil metros quadrados, com armazéns, 12 armazéns que são tombados do ponto de vista do patrimônio histórico, cultural. E aí tentamos, né, digamos assim, numa situação adversa, eu diria, para o interesse público, na medida em que o governo do Estado e a Prefeitura de Porto Alegre concebem, digamos, um projeto de caráter privatista, né? Eles entendem que essa é a única forma, esse que é o problema, como sendo a única forma de revitalizar essa área muito importante, simbólica, econômica, cultural, né? Para Porto Alegre, não só para Porto Alegre, acho que para o estado do Rio Grande do Sul em geral, né? Considerando toda a história que o cais teve na formação da própria cidade, eu diria no berço da cidade, né? E aí, o que nós conseguimos, digamos assim, defendendo a prevalência de um interesse público, foi pelo menos reservar 2 dos 12 armazéns, né? O A e o B, e mais o pórtico, que é importante ali, né? Tombado também, tem toda uma característica arquitetônica importante, como prevalecente prevalecendo esses 2 armazéns e o pórtico com o caráter público, né? E o restante não foi possível, né? Porque realmente, digamos assim, a análise de uma correlação de forças, ela não era positiva, não continua sendo positiva, na medida em que tanto o governo do Estado como a Prefeitura, a Assembleia Legislativa do Estado e a Câmara de Vereadores de Porto Alegre têm uma maioria, digamos que é muito favorável a essa concepção neoliberal de cidade, né? Então, essa situação se colocou, nós continuamos tentando negociar e, digamos assim, a partir desta análise, quase que a partir de uma estratégia de redução de danos, digamos, né? Já que não era possível, objetivamente, embora nós tenhamos comprovado com dados técnicos que havia, sim, possibilidades, viabilidade de revitalizar esse espaço todo
conservar os armazéns para fins culturais sem privatizar e conceder para grupos privados. Nós provamos isso está muito claro. Portanto, se trata de uma opção. Então, depois a gente volta nessas questões do novo edital, enfim, na comparação com o edital, com o processo anterior, né? Mas, assim, pelos dados apresentados pelo governo de semana passada, né, o investimento na área dos armazéns e na manutenção ao longo de 30 anos, né, no processo de capitalização em si, né, é de cerca de 500 milhões de reais, né, 350 milhões agora a curto prazo, né, 500 milhões de reais no total, mas já incluindo manutenção, enfim, ao longo dos próximos 30 anos, né. Numa conta muito de padaria, né, por 30 anos, né, isso não dá, dá o quê? Dá 115 milhões por ano de investimento para a revitalização do cais ao longo dos próximos 30 anos. Claro, o investimento maior é agora nas obras, né, que espera-se fiquem prontos em 3 a 5 anos, né, mas não parece uma quantia tão exorbitante assim, né, para o governo do estado, né, que tem orçamentos de 70 bilhões de reais, de reais por ano, né, não parece tão exorbitante assim, se a gente considerar 15 milhões por ano, enfim, ainda que seja 350 milhões de reais nos próximos 5 anos, não parece um investimento tão exorbitante, considerando que tu conseguiria atrair turismo, enfim, né? Como é que foi essa conta que o coletivo e o projeto de extensão fizeram para fechar que seria possível sem ter recurso privado, mas diretamente com recurso público? Exato, né? Porque, digamos assim, vamos pegar ali 2019, quando houve a renúncia, a quebra do contrato, né? Pelo governo do estado com o antigo consórcio, que ficou praticamente quase 10 anos ali sem desenvolver nada e, aliás, só piorou a situação, né? Inclusive com desvios de recursos e uma série de questões muito sérias, que mostrou que o mercado privado não solucionou a questão, ao contrário, né? Trouxe danos muito, muito severos, algo que nós já vimos, e inclusive que vários ativistas, movimentos sociais, organizações, entidades que falavam sobre isso já haviam previsto e denunciado. Então isso, lamentavelmente, para a cidade se confirmou. Quando houve a quebra deste contrato, de maneira acertada e atrasada pelo governo do estado, né, mas acertada, nós então achamos que, juntamente com a comunidade cultural de Porto Alegre, seria importante apresentar um projeto, né, que demonstrasse a partir de dados e não só de uma vontade, né, a viabilidade de concretizar ali um projeto de caráter público e cultural. Bom, nós fizemos 2 cenários, digamos assim, né? Um deles, vamos considerar essa situação que em 2019 se anunciava e, de certa maneira, era real, de dificuldades financeiras do Estado, em toda uma situação, né, do Estado do Rio Grande do Sul, do governo, digamos que melhorou bastante agora, mas, né, ainda não é aquela que seria ideal, necessário. E um outro cenário mais, digamos, onde se apresentava as condições para fazer o investimento público e dali retornar. O que isso mostrou? Por exemplo, numa ideia de redução de danos, se nós tivéssemos que ceder a área das docas, porque para quem não sabe direito, né, o cais, esses 3,5 km, 180 mil metros quadrados, ele é dividido, inclusive do ponto de vista das matrículas, né, dos terrenos, em 3 áreas, né? A área ali do gasômetro, que é do lado da usina até os armazéns, a área dos armazéns e, por fim, a área ali, um pedaço do cais ali, né, chamada das docas, que tem três docas, assim, que dividem aquele espaço. Então, nesta lógica, digamos, de redução de danos, vamos fazer um exercício. Quer dizer, se nós tivéssemos que ceder o terreno das docas para a construção imobiliária, quanto isso geraria e se isso geraria recursos suficientes para revitalizar os armazéns e mantê-los com caráter público e cultural. Quer dizer, avaliamos isso, do ponto de vista técnico, e os dados, agora, posteriormente divulgados, corroboram isso. Ou seja, a avaliação daquele terreno dava em torno de 90 e poucos milhões, nós chegamos a uma conta de 95 milhões,
Claro, uma conta, digamos, com uma certa dificuldade, porque esse terreno ele é inédito. A comparação é um pouco difícil, mas é plenamente possível esta avaliação, né? Então, isso seria suficiente, como mostram os dados atuais, para tornar os armazéns, digamos assim, revitalizados como espaço público, cultural. E o que é mais importante, talvez uma das questões mais importantes, né? Um projeto que devolva esses armazéns para a cidade no sentido o mais público e universal, ou seja, que a sua ocupação e uso não seja seletiva, como em geral são os grandes projetos urbanos com esse tipo de característica, o que a literatura internacional chama de waterfront regeneration, né? Quer dizer, a revitalização de áreas de frente para as águas, portuárias, em geral, com raras exceções, eu diria assim, o caso de Rosário, da Argentina, são projetos que promovem uma elitização do espaço. Por quê? Porque são concedidos para empreendimentos privados, é o caso clássico de Puerto Madeiro, né? Onde a ocupação e o uso se dá ou para fins residenciais, ou restaurantes, ou empreendimentos cuja renda necessária para frequentar é de classe média para cima, né? Ou seja, leva uma elitização desse espaço de forma muito clara. E aí a gente questiona, né, o argumento que é usado, né, que é devolver a área do cais para a cidade, né? Exatamente. Esse é o argumento que tem sido dado pelo governo do estado, foi usado da outra vez, claro. Também foi usado pela prefeitura quando pressionou o governo do estado para liberar o projeto, enfim, para acelerar as questões, né? Mas não está devolvendo para um segmento da cidade. Que é minoritário, né, da cidade, né? Quer dizer, a gente tem exemplos, nem precisa recorrer ao Puerto Madeiro, onde hoje é o bairro metro quadrado mais caro de Buenos Aires. E ali foi realmente implementado um projeto radical de cunho cidade de mercadoria, neoliberal, onde, digamos, não tem mais cidadania e tem clientes, usuários, digamos, né, consumidor. Quer dizer, o espaço tem que ser consumido e não usufruído de uma forma universal por todas as classes, camadas, grupos sociais. Então, essa é uma preocupação muito grande. Ou seja, um projeto público, cultural, né? Claro que tem que ter várias coisas de alimentação, de praça disso, né? Mas não que sejam selecionadores por renda, o que é muito comum. E isso é uma preocupação muito grande. Hoje o cais embarcadeiro já é um pouco isso, né? O cais embarcadeiro, ele tem até uma área um pouco mais acessível, né, de quiosques ali, mas que containers, né, mas que também não são preços populares, e tem os restaurantes que aí sim, são feitos com uma classe média. Ali se anuncia, alta, né? Eu acho que se anuncia um pouco que provavelmente será, se der certo esse projeto aí. E que é porque é um projeto, digamos assim, como é uma concessão ao privado, seja por meio de PPP ou concessão direta ou alienação, né, são empreendimentos que estão ali para oferir rentabilidade, ou seja, uma extração de lucro daquele empreendimento, e para isso as atividades são comercializáveis, elas têm que ser para que o empreendimento se torne viável, né? E, professor, e sempre assim, acho que tem dois pontos que são importantes discutir. A gente está discutindo o modelo de concessão que está sendo feito pelo governo do estado, que vai ter o leilão previsto para dezembro, né? E o que a gente está discutindo aqui é o seguinte, né? Ninguém é contra ter alguma coisa na área do cais Mauá, né? Tanto que a gente começou essa conversa dizendo, né, explicando, né, que existe um modelo alternativo voltado para uma produção cultural, né, que voltasse, que fosse um pouco menos elitizado, né, que envolvesse, né, setores culturais, que pudesse ser usufruído por uma parcela maior da cidade. Outra coisa que quando se discute qualquer processo dessas chamadas revitalizações em Porto Alegre, né, pelo caso bem sucedido, digamos assim, do uso da população das áreas do trecho 1 da Orla e o trecho 3, muito se diz, não gostaram da Orla, a Orla é um sucesso, o que vocês estão criticando a revitalização agora do cais? Então eu sempre gosto de deixar claro que são processos que são diferentes, né? O trecho 1 e o trecho 3, que podem se ter discussões, podemos discutir o modelo, devemos discutir a questão do ponto de vista do impacto ambiental, né, que a gente tem visto nas últimas semanas em Porto Alegre, as cheias do Guaíba, né? Mas, independente disso,
foram modelos em que não foi uma concessão público-privada, né? O governo municipal captou um financiamento, ele produziu, ele fez as obras, né? Enfim, contratou a empresa para fazer as obras, e só depois que estavam prontos ele fez uma parceria para manutenção, né? Exatamente. E são áreas... Financiamento esse que terá que ser pago, porque quem fez foi a população da cidade, né? Exatamente. E essas áreas, elas são áreas que são de uso comum, né? Não tem ali restaurantes, quiosques, né? Mas não tem nenhuma, digamos assim, a circulação é ampla e livre, as quadras de esporte são utilizadas por toda a população, né? Então, são modelos... Sem exigir renda, né? Sem exigir renda. Então, são modelos que são diferentes. O que vai acontecer no CAIS, se tivermos interessar nesse leilão, se o leilão for efetivado, é diferente do que aconteceu na Orla, né, professor? É diferente, são duas coisas bem diferentes. Aliás, eu acho muito importante também rememorar a trajetória, digamos, desde a redemocratização, porque a própria Orla essa citada, os 3 trechos, né, que vai ali do gasômetro até lá o Beira-Rio, um pouquinho, só foram mantidos públicos porque houve um movimento de defesa da Orla muito grande no famoso o projeto Praia do Guaíba, em 1988, né, aprovado pela Câmara de Vereadores, projeto que previa a construção imobiliária em toda a orla, esta que hoje, né, conseguiu ser, de uma maneira urbanizada, né, e, digamos assim, de acesso público, como nós estamos falando. Então, isso está registrado, inclusive, com vídeos, enfim, um movimento que quem é mais... um pouco antigo na cidade, sabe quando houve, por exemplo, um grupo que subiu na usina do gasômetro, né, que foi retirado de lá com força policial e tal, mas, digamos, fazendo um movimento de resistência à privatização diante do projeto Praia do Guaíba, que foi encaminhado pela gestão do prefeito Colares, na época, né, com um escritório aí famoso da cidade, de arquitetura, urbanismo, e foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Se não tivesse tido uma mudança do contexto político em 1989, em Porto Alegre, né, o projeto teria sido executado. E ele previa o quê? Prédios, shoppings, em toda a orla, esta que foi devolvida agora para a cidade. Então é preciso considerar esse processo na sua sequência histórica. Portanto, é totalmente incorreto, e eu diria até não é muito honesto, dizer aqueles que, de certa maneira, veem esses projetos com digamos assim, a partir de uma visão um pouco mais crítica, um pouco mais justa, eu diria, como sendo contra projetos desse tipo. Não se trata de ser contra, como tu bem disse, né? Se trata de, primeiro, resgatar a defesa da orla pública, segundo, de considerar a diferença entre os projetos. Porque é exatamente isso. Por exemplo, um empréstimo que a Prefeitura de Porto Alegre fez, junto ao Banco Andino, 60 milhões de dólares. Né? Quer dizer, quem paga esse empréstimo é a população de Porto Alegre, os contribuintes, enfim, tudo aquilo que é gerado como receita, transferências, enfim, tudo que é receita de Porto Alegre. Fazendo as obras, né? Para daí, digamos, conceder a concessão. Então, são projetos, digamos, que nós vemos que poderiam ser executados, deveriam ser executados sobre outra ótica e mediante uma viabilidade técnica que mostra ser possível. Porque eu acho que uma grande questão em torno agora também do Cais Mauá é uma ideia muito típica do projeto neoliberal, que foi, inclusive, digamos, muito presente quando o neoliberalismo surgiu na Inglaterra, que ficou conhecido, inclusive, pela ideia de que não há alternativa. Ou seja, ou se faz assim, ou não há alternativa. É a ideia muito comum, digamos, que ficou conhecido nas discussões lá com a Margaret Thatcher, com um acróstico, né, que dizia isso, não há alternativa. E, por exemplo, nesse caso do Cais Mauá, voltando à questão, né, a gente mostrou que, bom, vamos pensar num cenário mais, entre aspas, conservador tecnicamente, né? Então, vamos considerar que não há condições, tá? O que é muito questionável, porque exatamente como tu disse, o valor de reforma, reurbanização, tem toda uma discussão aí que seria, digamos, não só reforma, mas, enfim, né, uma reconsideração do patrimônio histórico. Vamos considerar que seria o valor esse que nós orçamos e que agora também... Qual o valor que vocês orçaram? Nós orçamos não o setor dos armazéns, porque ele requer, digamos, obras que não são só de reforma, né, são obras
necessários segundo a legislação do patrimônio histórico. Mas, por exemplo, no setor das docas, nós tínhamos orçado em torno de 95 milhões. A primeira versão do projeto passado, do governo do estado, bateu nisso, o valor terreno das docas. O que isso foi, digamos, reavaliado, né? Por uma ação, que inclusive nós fizemos parte desse processo junto ao Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, né? No sentido de avaliar melhor aquele terreno, e isso resultou num aumento de 144 milhões, que é o valor atual. Então, de 95 milhões, né, num esforço que fizemos, isso bateu, mas posteriormente nós, digamos assim... E com esses 144 milhões, o senhor acha que daria para fazer o restauro dos armazéns? Certamente, pelo menos, eu diria 95%. Por quê? Porque o edital atual para a licitação, que vai ocorrer agora em dezembro, estipula 190 milhões para obras civis nos armazéns e no gasômetro. O que isso implica? Tudo. Os armazéns, o novo muro de contenções, que pretende se fazer, né, entre as águas e os armazéns, para salvaguardar os armazéns de maneira correta. Então, os armazéns, essa contenção, a urbanização do terreno do gasômetro, e tudo isso está orçado em 190 milhões, obras civis. Sim, os outros 160 milhões, que são os dos 350 para mais agora, isso são outras despesas coisas. Operacionais ao longo de 30 anos. Mas tem uma questão muito importante, que dentro desses 190, 38 milhões são para construir o shopping horizontal do lado do gasômetro, que é uma construção necessária para quê? Para extrair rentabilidade, para viabilizar o negócio. Então, precisa isso? Não. Ali é um ótimo lugar para fazer um parque junto às águas, né? Uma questão ambiental, digamos, um novo parque para a cidade, até para, digamos, prolongar o que já foi feito do outro lado da usina, junto à orla. Então, se tirar os 38 milhões destes 190, inicialmente previsto, mostra o quê? A viabilidade de alienar, se fosse o caso, o terreno das docas para investir totalmente nos armazéns, mostrando a total viabilidade financeira desta modelagem como nós apresentamos. Então, os próprios números do edital atual, que vai a leilão em dezembro, comprovam a projeção que nós fizemos. E, professor, para a gente ficar nessa questão do edital atual, para a gente fechar nessa questão do edital atual, como é que vocês viram as mudanças promovidas entre o edital que deu vazio ano passado e o edital que está previsto para ser realizado, ou melhor, o edital atual, né, que está previsto para ser realizado o leilão em dezembro? Olha, a grosso modo, né, o que se viu foi uma flexibilização maior, né? Porque como o edital passado deu vazio, não houve interessados, de certa forma nós alertávamos, porque, né, é uma situação... quando se discute financiarização das cidades, né, é uma coisa complicada nesse sentido. Mas, enfim, eu acho que houve uma flexibilização maior, é a avaliação que a gente faz, né? Primeiro, quer dizer, um alongamento no tempo da exigência de revitalização, reforma e urbanização do setor dos armazéns, que é o mais importante. Eu acho que a grande questão, né, salvaguardar ou salvar o setor dos armazéns, por toda a importância que ele tem, com esse caráter público, que significa o quê? Acesso de toda a cidade. Sem exclusão, sem elitização, né, sem exigir a seleção por renda e etc. Então, essa é a preocupação. Então, primeiro, o que houve? Essa questão de um alongamento no tempo. O edital anterior previa 2 anos entre a urbanização das docas e os armazéns, né? Então, o ganhador teria que, em 2 anos, revitalizar todo o setor dos armazéns. Este agora estica para praticamente 5 anos, né? 5 anos. Então, é um tempo maior que provavelmente os agentes aí do capital imobiliário fizeram essa demanda, muito provavelmente, ou seja, digamos, fazendo com que haja condições melhores
né, para um consórcio, enfim, do setor imobiliário conseguir acessar, mas realmente não se sabe exatamente se isso vai ser viável ou não, né? Porque isso é uma questão, digamos, também que diz respeito ao mercado imobiliário e tudo isso. Pois é, né, professor? Isso que eu queria chegar nesse ponto, né? A concessão anterior, né, feita pelo governo Ieda, que se discutiu, do famoso consórcio Cais Mauá do Brasil S.A., né, as obras inteiras, incluindo shopping, os comércios que eles queriam fazer, a revitalização dos restauros, dos armazéns, toda aquela obra era orçada em 400 milhões de reais na metade da década passada, né? O consórcio nunca conseguiu captar esse dinheiro, né? Não foi porque o projeto tinha várias inconsistências, tinha vários problemas que tinham e foram apontadas e foram apontadas corretamente, como o senhor disse, de que apesar de todas essas consistências, se eles tivessem os 400 milhões de reais para fazer a obra, eles teriam começado. Não se sabe se, enfim, onde teria isso levado, né? Mas eles teriam começado. Eles nunca conseguiram ter o recurso e nunca conseguiram começar, né? Então, e o primeiro edital já deu vazio, né? Então, esses planos do governo, né, de revitalizar pela parceria público-privada, eles não são... não é tão simples assim, né, esses planos do governo, né? Não é tão simples e por isso a flexibilização, né, aumentou e, digamos, o favorecimento para as condições, né, do mercado imobiliário aumentaram. Né? E, por exemplo, também uma questão que eu lembrei, né, lá no consórcio anterior, que foi, enfim, no mínimo, mais do que negligente, né, quer dizer, aquele setor ali das docas, que também estava sendo previsto para a construção imobiliária, ele deveria retornar ao público depois de 50 anos. Agora não, né? É uma alienação de todo o setor mesmo, mas que, digamos assim, ganhará a posse das matrículas de acordo com a sua ação lá nos armazéns e no gasômetro. Então é uma coisa, digamos assim, interessante. Mas, ao mesmo tempo, o setor das docas será, digamos, totalmente alienado, né? Junto com essa facilitação dos 5 anos, um alongamento no tempo. O que também, né? na verdade, o retorno para o poder público, para a posse pública, as torres teriam sido construídas iguais, né? Na área das docas, Sim, né? sim. A área seria da área mesmo, né? Porque os prédios seriam erguidos, não ia derrubar os prédios depois de 50 anos, né? Claro. Agora as áreas das docas, a área que vão ser construídas pelo projeto do governo, produzido pelo BNDES, permite até 9 torres. É um projeto referencial, na verdade, né? Porque o empreendedor pode Isso fazer... é uma grande questão também. Exatamente, porque é muito importante que as pessoas estejam atentas nesse sentido. Quer dizer, por exemplo, a demonstração de projeções, né? Como ficarão e tal, é apenas uma referência, né? Quer dizer, digamos, o ganhador hipotético da licitação e tal vai poder mudar, claro, sempre deverá passar pela Câmara de Vereadores, prefeituras, governo do Estado, mas, enfim, foram criadas condições muito, digamos, flexíveis, para dizer, né, palavra, na medida, por exemplo, que a Câmara de Vereadores aprovou um estudo de viabilidade urbanística que libera a construção, né, no centro da cidade, que inclui o cais, para torres, enfim, né, 150 metros de altura. Até 200 metros. Né? Até 200 metros. Isso que é importante, assim. Pelo menos o que diz o governo do Estado, né? Por que ele cita esse projeto referencial como um modelo que pode ser seguido, sim, e não apenas como modelo de exemplo, né? Porque diz o governo do Estado, né? Diz a Secretaria de Parcerias do Governo do Estado, o secretário Capeluc, que conversou com o Sul-21 na semana passada, que esse projeto já tem o EVU, esse projeto das 9 torres, entre torres comerciais e residenciais, que não precisa de um novo processo de licenciamento. E que se o empreendedor, enfim, com a concessionária que ganhar, quiser, não, nós vamos fazer, por exemplo, 3 torres de 200 metros de altura. Aí você teria que reiniciar um processo de licenciamento, refazer os estudos ambientais. A gente sabe que esse novo plano diretor do centro, ele é bastante flexível, né? Então, ele, inclusive, talvez permita essas torres de 200 metros, mas seria essa diferença. Digamos assim, teria que retardar o início das obras para cumprir um processo de licenciamento ou processo burocrático que, segundo o governo do Estado, se o concessionário ganha em dezembro, já tem a permissão para fazer essas 9 torres. Sim.
Eu acho que o importante aí, digamos, a permissividade, né, mais além do que flexibilização, foi dado nas condições locais, Prefeitura e Câmara de Vereadores, para essa questão né, aprovada de uma revisão do plano diretor na área central que permite isso, né? Então, digamos assim, tem a garantia, né? O capital imobiliário vai ter a garantia de que pode construir torres ali com 50 andares, enfim, né? Nesta permissividade muito elevada, digamos, né? E aí se dá uma questão muito importante que tem tudo a ver com a questão de projeto de cidade, né? Porque, digamos assim, peguemos as normas atuais, quer dizer, pode ter, claro, situações não muito boas e tal, mas pelo menos, né, se pegarmos as heranças dos planos diretores anteriores, quer dizer, uma visão onde pelo menos o Estado, em nome do público, ele mais ou menos regula, né, a partir de uma visão de cidade e tal. Quer dizer, quando isso passa a ser não mais regulado e se permite tudo, né, está se ferindo, digamos, a possibilidade da própria cidade se financiar. Por quê? Porque, digamos assim, um empreendedor quer construir um prédio de 50 andares, onde antes era permitido até 10, 12, 15, né? Se ele quisesse, além disso, ele teria que comprar, né, esse direito a partir da regulamentação do solo criado, né? Quer dizer, a cidade ganhando, digamos, aí no controle técnico, uma possibilidade para poder investir melhor em infraestrutura, até porque o adensamento requer infraestrutura, né? Tem que prever várias coisas de infraestrutura, com recursos que são cada vez mais complicados. Então, digamos assim, além dos limites, o pagamento por um solo criado, né, daria melhores condições de financiamento da cidade, que segundo as regras da Lei Orgânica Municipal, que foram gradativamente sendo alteradas, previam que esses recursos fossem alocados para o Fundo Municipal de Desenvolvimento para financiar principalmente a habitação de interesse social. Então, tu tem também um caráter redistributivo nesses instrumentos. Com essa flexibilização, essa permissividade total, isso acaba. E aí se dá um processo muito de facilitação da mais-valia urbana. Ou seja, o empreendimento, né, que antes precisaria pagar mais para construir mais verticalizado, passa a não pagar mais por isso, né? E, portanto, extrai, digamos, da cidade um recurso grande que poderia ser encarreado, investido, dirigido para questões importantes como habitação de interesse social, por exemplo. É nisso que eu tenho uma pergunta que eu tenho feito para várias pessoas que participam aqui do podcast, né? A gente tem esses processos de revitalização e andamento da cidade, né? Revitalização é um termo que a prefeitura usa, mas enfim, a gente chama como eles chamam, né, aqui, né? Do centro, do quarto distrito, né? Enfim, do CAIS. Ele faz um pouco parte, mas também ele é um pouco independente disso. Acho que os CAIS se inserem nesses processos maiores, que é isso que o senhor está falando, né? É um processo de flexibilização do regramento urbanístico, né? Por exemplo, a questão da altura dos prédios, né? Como é que vai funcionar a partir de agora, né? A prefeitura vai estabelecer um EVU, um limite, né, uma regra para um quarteirão e, por exemplo, se ela libera um prédio ter 40 andares num quarteirão específico, para todo aquele quarteirão vai valer a mesma regra, não necessitando um licenciamento individual caso a caso. Isso pode ter, enfim, para o mercado, isso é uma reivindicação antiga do mercado, né, que, enfim, questionava a burocracia, a questão da demora dos processos, e até pode fazer um certo sentido, porque tu pensa, bom, se tu libera para um, tu tem que liberar para os outros também, né? Até, digamos assim, no sentido lógico, até faz sentido. O problema é que tu não vai mais calcular o impacto de cada prédio específico, de cada empreendimento específico, tu vai perder como o senhor disse, tu vai perder um pouco o controle sobre essa cidade que está sendo construída, né? Porque, enfim, antigamente, né? Ou melhor, para o resto da cidade, né? Que exige um estudo de impacto urbano, né? Cada empreendimento que é construído é medido o impacto no trânsito, nos serviços de saúde. Claro. Tá? Então, isso tu vai perder um pouco o controle desse impacto na infraestrutura urbana construída, na infraestrutura que já está consolidada, né? Mas aí a pergunta que eu faço, para quem que é essa cidade que está sendo construída? Para quem que são esses planos de revitalização? Porque assim,
Porto Alegre perdeu 70 mil habitantes entre 2010 e 2012, segundo o censo divulgado esse ano. Né? Em 2010 nós tínhamos 1.409.000 habitantes e em 2022 nós tínhamos 1.332.000 habitantes. Então é uma cidade que está encolhendo, né? A expectativa é que estivesse estável, mas está pior que isso, perdeu 5% da sua população. E para quem que é essa cidade de torres de 200 metros de altura, de torres residenciais? A gente passa pelo centro, todo mundo que passa pelo centro vê um monte de prédio de escritórios, né, comerciais vazios, né? Sim. Tu entra em qualquer galeria. Sim. E o crescimento dos imóveis vazios em geral na cidade. Exatamente. Né? Cerca de 10%. Né? Então, para que a gente está construindo, para que a gente está voltando nossos esforços para uma cidade que está encolhendo da população? E não são prédios para a população, não são imóveis para a população de baixa renda que tem o déficit habitacional. Né? Esses prédios, vamos ficar no caso do Cais Mauá. São 9 torres no Cais Mauá, entre comerciais e residenciais. Quanto é que vai custar um apartamento no Cais Mauá? Não é para quem não tem onde morar e está morando no valão. Sim, aliás, essa é uma questão também, né? Nenhuma previsão de habitação de interesse social nesse projeto, né? Que seria uma retribuição, digamos, né? Para a cidade, para a população. Mas eu acho, Luiz, que realmente fica muito claro, né? Não há assim, dificuldade de a gente identificar qual é o projeto de cidade que vem sendo implementado, né? Eu diria assim, de uma forma acelerada, intensa, nos últimos tempos em Porto Alegre, né? Me parece assim que a partir, principalmente, não só, mas principalmente da gestão do Marquesan em diante, né? Acho que esse projeto ficou mais claramente identificado, né? Com essa ideia, digamos, de um projeto de cidade que, enfim, o mundo conhece, a literatura que trata isso nas pesquisas e tal, conhece, inclusive denominando, digamos, isso de empreendedorismo urbano, né? Além do empresariamento urbano, empreendedorismo urbano. E a ideia, digamos, que a gente percebe muito claramente, por exemplo, no discurso que acompanha, né, esse tipo de flexibilização, liberalização, concessão ao privado, concessão de coisas que chegaram ao cúmulo em Porto Alegre, por exemplo, no argumento da prefeitura, no episódio de tentativa de concessão do Parque da Redenção, concessão privada, né, que o parque não dava lucro. Isso, né, digamos assim, eu até mencionei isso para um pesquisador da França que esteve aqui recentemente, e ele deu muita gargalhada, né? Porque como assim? Nunca viu isso no mundo? Um parque público tem que dar lucro. Mas como assim, né? Quer dizer, uma coisa muito básica de um parque, por exemplo, do que é o Parque da Redenção, né? Visto nessa ótica de que tudo tem que virar mercadoria, como se não bastasse, né? Outras coisas. Então, acho que isso é muito visível. Não é só, eu acho que tinha ali no período anterior, dos anos 2000 em diante, houve a questão dos mega eventos, que não foi legal. No Brasil não foi legal. Em geral, esses mega eventos, eles implementam uma lógica na cidade que não é favorável à grande maioria, né? Mas, bem, posterior a isso, é muito nítida a questão de um projeto de cidade que é uma cidade mercadoria, digamos. A própria cidade é concebida como não só sendo gerida como uma empresa, fala-se no empresariamento urbano, né, mas também como uma forma de gerar, né, empreendimentos, empreendedorismo, de maneira a extrair da cidade o máximo de renda possível. Pois é, né? Mas é que eu pergunto, né? Que empreendedorismo é esse que vai ser criado, que vai vir para Porto Alegre, que vai atrair... Que negócios são esses que estão disponíveis se os dados mostram que a cidade não está desenvolvendo esse tipo de negócio nos últimos anos, né? Aí, por exemplo, no caso do Cais, no caso do Parque da Harmonia, né? Essa polêmica toda, destruição, corte de árvores, sem controle nenhum. Quer dizer, o discurso que acompanha isso também é a ideia muito presente na noção de city marketing, né? Quer dizer, por exemplo, é uma cidade voltada para fora, para o turismo. Aí vem menções a Barcelona, a Puerto Madeiro, tal, que não são bons exemplos, eu diria até que são, cada caso é mas são contra-exemplos, na medida em que se implementa um processo de fragmentação da cidade e de dualização, né? Uma cidade que vive para fora,
mas que não integra os de dentro. Ao contrário, ela exclui os de dentro, né? No máximo, ela rende ali aqueles empregos de baixa remuneração, né? É o guarda, é o não sei o que do trânsito, é a faxina, são os empregos, né, de baixa remuneração, digamos, que não implementa processos bons para a cidade, né, inclusivos. E a gente fala, né, professor, de Barcelona e Buenos Aires, né, são cidades que são vocacionadas para o turismo, já eram cidades que atraíam turistas antes, né, não é por isso, né, a Feira de São Telmo na Argentina é muito visitada e ela não tem nada a ver com esse tipo de projeto, né? Quer dizer, ao contrário, é uma coisa muito genuína. Barcelona tem as praias de Barcelona, sim, né? Os mercados e tal. Então, esse projeto, digamos, de city marketing, empreendedorismo urbano, ele está muito nítido, né? E um dos elementos nocivos, digamos assim, é a ideia de que o Estado não deve planejar, o governo não deve planejar, né? Que lembra muito caracteristicamente o projeto neoliberal. Planejamento é não ter planejamento para deixar que o mercado resolva, o mercado planeja, o mercado... Isso é algo, digamos, que é um retrocesso violento. Porque realmente, assim, por mais virtudes que possa ter, e eu acho que é inegável, algumas questões de construção, enfim, que é importante o mercado privado, né? Mas, assim, é muito óbvio que esse tipo de processo ele peca pela ausência do interesse público. Perde-se o interesse público, que é o quê? O interesse de todos. Né? O interesse público é a representação do interesse de todos. Né? É onde se percebe as contradições, as desigualdades, o incentivo, o desincentivo. Quer dizer, Porto Alegre está com um déficit de vagas nas creches de 6 mil vagas. Ou seja, as populações com menor renda, né, com menor escolaridade das periferias da cidade não estão conseguindo colocar os seus filhos, segundo a legislação, que é creches, escola infantil, tudo que prevê a legislação de bem-estar social brasileira, Porto Alegre não está cumprindo. Né? Então, o setor esse, por exemplo, só para dar um exemplo de educação, né, tem déficit tremendo. E aí nós estamos vendo o quê? A prefeitura tomando empréstimo. A gente está vendo uma cidade que não consegue nem recolher o lixo, né? Exatamente. Quer dizer, a prefeitura está tomando um empréstimo do Banco Mundial de mais de 500 milhões de reais para investir aonde? Quarto distrito, área central, orla. Mas como assim? E, enquanto isso, nós temos praticamente 2.500 demandas do orçamento participativo, né? Segundo o último levantamento, 2.300 e pouco, hoje está muito mais do que isso, que são demandas principalmente das periferias, dos territórios que não têm infraestrutura, não têm serviço público adequado, não têm... São demandas que mudariam a vida concreta das pessoas. Com saneamento básico, com pavimentação, com iluminação, com recolhimento adequado do lixo, resíduos, com creche, né? Com saúde. E isso está praticamente morto, esquecido, a não ser um faz de conta que virou o orçamento participativo, né? Agora, eu participei das últimas assembleias aí e tudo, nitidamente é um faz de conta, porque para as obras e os projetos do orçamento participativo estão sendo destinados, o ano passado foi 10 milhões, esse ano 10 milhões, cuja execução foi só 2 milhões, né? Como apurou o Sul 21, né? Se não me falha a memória. Não, foi o matinal, se não me falha a memória. Isso, uma boa matéria, aquela ali que fez um levantamento muito bom. Mas, enfim, 15 milhões esse ano e projetando 20 para o ano passado. Mas não se diz, para o ano que vem, perdão, mas não se disse, o prefeito Melo não informou, nenhum representante da prefeitura informou, né? Nós, por meio do Observatório do Orçamento Participativo, tivemos que informar isso. Quer dizer, de que esses 20 milhões projetados para o ano passado vão equivaler a 1, pouco do orçamento de investimento. Na medida em que a estimativa para o investimento são 800 e poucos milhões. Então, o que são 20 milhões perto de 800 e poucos milhões que são destinados para outros setores já urbanizados da cidade. Então, é um projeto, né, de cidade que ele promove desigualdade. Ele acentua as desigualdades estruturais da sociedade brasileira. E mais uma vez, né, professor? Tipo assim, quem que vai morar nesses lugares?
Primeiro que não tem tanto rico em Porto Alegre para isso. Sim. Ainda que tivesse, digamos que Porto Alegre tivesse 300 mil ricos que precisassem comprar, 300 mil não, mas 10 mil ricos que tivessem à procura desses empreendimentos de grande porte, morar nessas torres de 200 metros quadrados, 200 metros de altura. Ainda que tivesse, bom, pelo menos tu teria uma justificativa, né? Não, tem uma demanda da população aquecida. Isso. Não é o que acontece, né? Não existe uma demanda, pode ter uma demanda até de 500 unidades, 1000 unidades, enfim. Isso. Alguma demanda pode existir, não estamos negando que existe, né? Mas a demanda não é tão grande assim para tu promover uma revitalização de 2 bairros, liberar a altura, liberar tudo, enfim, tem outro prédio de 41 andares que está previsto para a área ali da Duque de Caxias com a Fernando Machado. A gente tem acompanhado essa história no Sul-21, né? Enfim, com 600 unidades. Né, qual é a demanda que tem para isso? Então não existe essa demanda para essa cidade que está sendo construída, está se tirando recursos, como o senhor bem frisou, de outra que poderiam ser investidos em outras áreas da cidade, como o senhor disse, né, de 800 milhões para investimentos, 1% são para as demandas da população feitas, que a população disse que precisa, né, que é o orçamento participativo, as demandas, então a gente imagina as demandas mais urgentes da população, as mais necessárias, né? Basta andar nas periferias, né? Exatamente. Não estamos dizendo que precisava ser 800 milhões de investimentos. Inclusive, a cidade precisava de muito mais que isso nas suas regiões periféricas. Mas digamos num ano, não precisava ser 100%. Mas que fosse 20%, não 1%, né, professor? Sim, exatamente. E assim, empréstimo de 500 e poucos milhões do Banco Mundial aprovado, né? 60 milhões do BID para fazer repavimentação nas vias que já são urbanizadas, digamos assim, né? Quer dizer, mas dessas 2.500 demandas do AP que não foram executadas nos últimos tempos e tal, por que não fazer um plano financeiro e um empréstimo, se for o caso? Porque realmente a prefeitura está com uma situação bastante razoável no sentido de ter capacidade de endividamento, que é uma coisa normal, desde que seja bem feita, controlada, né? Então, por que não fazer um plano, né, para resgatar essas 2.500 demandas e tal? Porque aí nós estamos olhando para aqueles que mais necessitam. Agora, tomar um empréstimo de 500 e poucos milhões do Banco Mundial para investir nessas áreas, que inclusive são de bastante interesse do capital imobiliário, como é o caso do 4º Distrito, como é o caso da reforma da área central, como é o caso da Orla, porque isso valoriza as áreas, né? Quanto mais recursos, mais infraestrutura, mais equipamentos, o valor da terra, do terreno, sobe, valoriza. Aliás, isso costuma causar expulsão branca, né? Gentrificação, que é o que nós já estamos vendo já viu Porto Alegre há muitos anos, né? Isso já estamos vendo, né? Está ocorrendo em vários bairros da cidade aí. Então é isso, quer dizer, é um projeto, digamos assim, que não é favorável à maioria da cidade. Aqueles setores que mais, os territórios, os bairros, as vilas que mais precisam. Mas claro que não está em jogo dizer, então não vamos fazer nada na área central. Não é isso. Né? Nunca foi isso, se olharmos para o passado. Mas pelo menos ter um equilíbrio, né, de atendimento das necessidades que são básicas. Enquanto não tiver necessidades básicas atendidas, nós estamos trabalhando com um projeto de Estado que não é inclusivo. Ele é excludente. Ele vai acentuar as grandes desigualdades que são estruturais na sociedade brasileira. E o senhor disse, né, valorizando o valor da terra, tu torna mais difícil ainda para as camadas de baixa renda, camadas de renda média, acessar essas regiões, né? Certamente, porque tudo sobe ali, né? O preço da vida ali passa a encarecer. É isso que eu perguntei para o secretário Germano quando ele esteve aqui, né? Eu perguntei para o secretário. Tá, perfeito. O plano da prefeitura é promover um adensamento das regiões centrais. Mas quem mora longe é quem não tem dinheiro para comprar nas regiões centrais, né? O pessoal não escolhe morar na Restinga em vez de morar no centro, tendo que pagar 1h40 de ônibus por dia, 1h20 por aí voltar do trabalho, porque ela prefere fazer esse processo. Porque ela gosta de ficar quase 2 horas. Quem escolhe morar distante são os grandes condomínios, os Alphavilles, Terrasvilles da vida, que as pessoas têm seu carro, enfim, jogadores de futebol, grandes empresários, médicos, né? Mas a população de baixa renda não escolheu morar lá, ela foi expulsa para lá, né? O processo da Restinga começa com a expulsão ali da área da Érico Veríssimo, da ilhota, né? Enfim, a Érico Veríssimo foi criada depois, inclusive. A Érico Veríssimo surge a partir do processo de expulsão daquela população, né?
como tu vai atrair, a pergunta que eu fiz pro secretário, como é que tu vai atrair para essas áreas mais centrais, para o Quarto Distrito, enfim, mesmo para um Cristal, para um Praia de Belas, se tu está promovendo a valorização desses terrenos e se esses terrenos estão ficando cada vez mais caros, se tu não, enfim, né, como é que tu articula essas duas coisas? O argumento do prefeito é que do prefeito e também do secretário Germano Brem é que com a desregulamentação, em tese, ficariam mais baratas as obras, né, com a flexibilização dessas regras urbanísticas, que era mais barato produzir moradias e poderia atrair. Bom, isso não aconteceu primeiro em nenhum lugar do mundo. Né? Não. É acreditar que o mercado fazia esse milagre, né? Não faz, e segundo, né, que claramente está havendo uma desconexão entre o valor da terra, né, e o valor da construção, né? Tu pode tranquilamente construir pelo mesmo valor que tu constrói ali nas docas, construindo Cristal, construindo a Restinga, mas não é o valor da obra que vai determinar quanto que vale. A obra vale igual. A obra vale igual. Um apartamento que pode custar 1 milhão para ser construído na Restinga e 1 milhão para ser construído no Cais, só que o quanto tu vai comprar é muito diferente o valor, né? Claro. E aí essa é a crítica que se faz a esse processo essa promessa de adensamento da cidade que a prefeitura tem feito. Porque ele é um adensamento que não tem contrapartida de habitação de interesse social, né? O que tinha, a gente já conversou aqui com a Clarice Oliveira do IAB, o que tinha no projeto de habitação do centro foi excluído, né? Não existe nenhuma obrigatoriedade mais para ter habitação de interesse social, porque tu poderia coexistir, beleza, tem um apartamento para o rico, que vai custar 2, 3, 4, 5 milhões, como a gente vê ali no Golden Lake, por exemplo, apartamentos até, 6, 7 milhões, e tu vai ter o projeto de habitação de interesse social, né, subsidiado, enfim, né, voltado para uma população, que aí tu traria a população, e aí tu vai coexistir. Inclusive, tu poderia usar, como o senhor disse, né, vendendo o solo criado para uma coisa financiar a outra, né? Exatamente. Só que não é isso que está acontecendo. Primeiro que, como o senhor disse, está se abrindo mão do processo de solo criado, né, da venda de solo criado, não se tem obrigatoriedade de contrapartida para habitação de interesse social, então esse plano de adensamento da cidade, ele provavelmente vai ficar no discurso. A gente não pode dizer que ele vai ficar no discurso, mas como a gente, fechando um ciclo do que a gente conversou, como a gente veio falou no Cais, também se passou anos avisando que o projeto era ruim, que tinha problemas, que não ia sair do papel. Levou mais de 10 anos até o governo do estado chegar à mesma conclusão. Então, é um pouco isso que a gente está fazendo aqui nessa discussão, nas discussões do Diploma, né? Esse processo tem que se apontar as inconsistências, porque a conta não vai fechar, né? Como é que tu vai adensar essa cidade se tu vai cobrar para morar no Cristal 500, 600, 700 mil reais, para morar no centro 1 milhão de reais? Isso. Né? Exatamente. Né? Eu acho que é retórica, né? Nenhum lugar do mundo isso funcionou assim. Quer dizer, as grandes metrópoles e tal, ou aprovam, digamos, uma legislação obrigatória com esse caráter redistributivo, inclusivo, quer dizer, aí é o papel do Estado, aí é o papel do interesse público, de enxergar todos, né? Porque o empreendedor privado, o que ele quer? Aqui não é uma crítica, é uma constatação, né? Digamos assim, ele quer que o seu empreendimento dê certo. E com o menor risco possível. Sim, exatamente. Esse é o que caracteriza, digamos, o empreendimento. Ele não é obrigado e não tem que ser a pensar no público, porque senão o seu negócio né, pode correr risco, digamos assim. Por isso, aí entra o papel, né, digamos, dos governos, do Estado, não só dos governos, também dos parlamentares, dos representantes, né, em pensar, digamos, no interesse público. O interesse público que, em sociedades profundamente desiguais, tem que ter regulamentação, legislação, né, todo um sistema que, no caso brasileiro, nós chamamos historicamente de instrumentos jurídicos urbanísticos da reforma urbana. Né? Esse ano vai ter um seminário nacional em Brasília comemorando os 60 anos do primeiro seminário, em 1963, pela reforma urbana, um ano antes do golpe. Né? Então, recuperamos essa bandeira, esse ativismo, a partir da Constituição de 88, né? Todos ali os artigos da função social da cidade, função social da propriedade, estatuto da cidade, mas isso pode virar uma letra morta se os atores, concretamente, não implementarem isso. O que nós vemos em Porto Alegre é um retrocesso. Os instrumentos de reforma urbana foram modificados, né? Quer dizer,
Política de habitação de interesse social praticamente quase deixou de existir, não tem, né? Então é isso, quer dizer, eu acho que nós estamos vendo em Porto Alegre um retrocesso, uma regressão a patamares, eu diria até anteriores à Constituição de 88, lá nos tempos vamos crescer o bolo para depois dividir, a gente sabe onde é que isso deu. Não, deu numa sociedade mais desiguais do mundo. E o projeto Cidade hoje, ele está indo nesse sentido. Então, achar que, digamos, por exemplo, essa nova legislação por cento da cidade, que isso vai promover, né, habitação, de moradia acessível e tal, não vai. Se não tiver um claro objetivo de fazer isso, como é o caso que não tem, peguemos o exemplo, quer dizer, a prefeitura vendendo imóveis no centro da cidade. Quer dizer, teve que ter uma ocupação aí, né, para a prefeitura, mediante uma ação política do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, para dizer, não, então esse imóvel nós vamos tirar do leilão. Mas tem sentido uma prefeitura vender imóvel no centro da cidade para fazer caixa? Para o quê? Para aplicar nos bairros que ela quer valorizar? Eu acho que isso fica muito visível, né? Agora, isso tem que ser do ponto de vista local, estadual e nacional também, né? Tem que ter política pública articulada de reforma urbana, de direito à cidade. E acho que isso tem que entrar no Minha Casa Minha Vida, né? Também teve avanços muito importantes, construção aí de milhões de unidades, mas muito pelo mercado, sem uma visão de cidade, né? Eu acho que agora está na hora de corrigir essas coisas para que a gente possa construir cidades menos desiguais, menos excludentes, porque isso, né, é a base da nossa sociedade muito complicada, né? Professor, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu queria te deixar um espaço para fazer algum recado final, alguma consideração final. Tá bom, eu agradeço, né, em nome do Observatório das Metrópoles, essa oportunidade, como sempre o Sul 21, sempre na vanguarda, né, dessas discussões super importantes, e só aproveitar para fazer um pouquinho da propaganda. Claro, fica à vontade. No último trabalho que nós fizemos, que é de acesso gratuito, né, no nosso site, Observatório das Metrópoles, Núcleo Porto Alegre, um trabalho aqui que a gente está oferecendo como contribuição. Qual é o site, professor? É o site www.observatoriodasmetrópoles.net, onde ali se encontra tanto a nossa produção nacional, nesses 17 capitais e regiões metropolitanas, e ali está o link, que é fácil de encontrar, sobre o Núcleo Porto Alegre, né? É o núcleo que a gente reúne vários departamentos, pós-graduação, estudantes, e temos muitos projetos de extensão, né? Onde a gente tenta, digamos, interagir com os atores sociais que se voltam para reforma urbana, direito à cidade. Então esse livro é o último, uma contribuição que tem uma linguagem não acadêmica, melhor, né, tratando de problemas e contradições, questões sérias que nós estamos discutindo aqui, principalmente sobre Porto Alegre, né? Perfeito. Então, muito obrigado, professor Luciano Fedozzi, e muito obrigado a você que esteve mais uma vez na audiência do nosso Dipô. Convido a todos a curtirem, compartilharem, mandarem no grupo da família, no grupo dos amigos, se você gostou desse programa, e também a acompanharem o Sul 21 e a Cubo Play em todas as redes sociais. É só buscar Sul 21 e Cubo Play. Nosso programa vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima edição.